Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai ter um papo um pouco mais técnico. E nesse papo mais técnico eu trouxe duas pessoas do Labs pra ajudar aqui. Oi, eu sou o Renan, sou Tech Lead aqui no Luiza Labs. Obrigado pelo convite, Gouveia. Boa. Eu sou o Diego, eu sou desenvolvedor na Squad Checkout e valeu por estar aqui. Excelente. O Renan e o Diego eles participaram do episódio 6 sobre errar e aprender de um ponto de vista mais técnico. E a gente já passou por algumas coisas aqui dentro. E toca uma música de romance agora no fundo. Mas a gente tem alguns assuntos relacionados à concorrência e paralelismo aí, que é esse assunto que a gente quer falar em geral, e mais algumas coisas conectadas. Então, vamos lá. Acho que para começar esse assunto é legal a gente dar o contexto de onde surgiu na história da programação esse tema, né? Lá no começo da computação a gente não tinha possibilidade de ter vários cores em um computador, várias CPUs, né? Para poder fazer um processamento em paralelo e tudo mais. Então a gente teve que aprender a fingir que estava fazendo isso através de designs concorrentes e tudo mais. Então lá no C o pessoal começou a fazer essa ideia de design concorrente e conseguir lidar com esse problema através dessa técnica. E aí hoje em dia a gente já ainda aproveita isso. Tem linguagens que são mega nativas nisso, como Go, né? Que acho que talvez a gente fale um pouco aí, Diego manja mais. Mas a gente tem outras linguagens que se ainda faz mais old school, de abrir coisas na mão. Na real, a maior parte delas, né? Eu acho que é bom também contextualizar para talvez nem todo mundo conheça esse termo concorrência ou nem todo mundo conheça com esse nome, apesar de todo mundo ter benefícios de utilizar a concorrência no dia a dia. Então, concorrência é quando você tem um recurso compartilhado, né, um recurso escasso, e você precisa compartilhar isso com vários atores, com várias tarefas ali executando nele. Então, nos sistemas, como até o Gouveia comentou, nos sistemas antigos, tinha aqueles mainframes de universidade que tinham tempo compartilhado, né? Você colocava a sua tarefinha ali e você sabia que no dia seguinte você ia pegar ali o resultado, e lá dentro do mainframe ele tinha a questão ali de trocar ali o contexto e colocar, dividir as tarefas ali dentro. Então, toda vez que você tem um recurso escasso e você tem que compartilhar ali o foco, né, entre várias tarefas, você tem concorrência. Um exemplo até clássico que tem disso é que tem o Dijkstra colocou exemplo lá do Jantar dos Filósofos. Quem passou pela faculdade deve lembrar disso, que são 5 filósofos que se sentam em silêncio numa mesa e eles têm 4 garfos, se eu não me engano, e eles não podem comer e pensar ao mesmo tempo. E você tem que garantir que tem pelo menos o máximo de filósofos estão conseguindo comer e pensar, e ninguém vai morrer de fome dentro disso. E tem umas regrinhas, tipo, o filósofo só consegue comer se ele tiver 2 garfos ao redor dos pratos dele, né? Então, eles vão compartilhando os garfos entre si, enquanto eles não estão comendo, eles estão pensando. É mais ou menos isso que... Caraca, velho. Você lembra disso? Não, cara. Não? Minha faculdade não era muito boa, então... Também não tô Sério? lembrando disso, não. Acho que alguém teve uma faculdade melhor que a média aqui. Eu ia pro clássico exemplo do giraprato, né? Do cara que tem que... O malabarista que ele tem que manter os, sei lá quantos pratos girando... Desse eu lembro. Com uma pessoa só. E aí ele vê que tá um caindo ali, ele vai lá, dá um tapinha ali pra manter girando. Já o outro caindo do outro lado, ele vai lá e fica concorrendo o recurso desse cara por manter todos os pratos girando ao mesmo tempo. Você tem a impressão que estão todos lá, mas depende desse cara ir lá e dar uma atenção pra cada um deles. Não, é até um exemplo melhor, até porque ninguém conhece filósofos mudos pra entender qual a importância disso, né? É verdade. A sociedade dos filósofos mudos. Beleza que a gente explicou aí pelo alto o que é esse conceito, né? Mas talvez para tangibilizar quem tá começando e nunca precisou fazer isso, o que é um código apto a estar concorrente? Vamos pegar talvez algumas linguagens de exemplo, sei lá, Node, Python, Go, desenhar sobre elas. Eu acho que o exemplo que a gente mais usa, principalmente pela característica das APIs, mas que a gente resolve, pelo menos a gente aqui, eu, o Renan, o Gouveia, a gente usa muito o modelo de Event Loop. Como você falou, o Node, o Python, eles usam fortemente, um pouquinho diferente. Mas, dando um exemplo de como isso funciona, você tem um looping lá de eventos, olha que interessante, que ele fica... Sempre que você põe alguma tarefa para ele lá, ele põe numa fila. Se a gente falar sobre, sei lá, socket, se a gente for um pouquinho mais baixo nível, você coloca esse socket na fila do SO e fala, beleza, depois eu volto aqui para ver se ele já tá ok para eu pegar ele. E vai passando para
próxima tarefa. Então você tem um looping que ele tá lá, sempre enfileirando tarefas e pegando a resposta do SO para saber, ó, esse cara já tá pronto, então eu vou executar o código dele. Então você fica fazendo aquela mudança de contexto. Ele basicamente guarda os estados, né? Sim, ele guarda os estados, mas ele tem só uma thread rodando, porque a gente fala o event loop é single thread, né? Você tá usando só um core ali do processador e assim, você tem a impressão que você tá, sei lá, respondendo várias chamadas simultaneamente, mas na verdade é o seguinte, você só consegue, o que está sendo feito simultaneamente é só o que você delegou pro SO e que saiu pro I/O de rede. Então, você foi lá, enfileirou, e enquanto esse socket está sendo resolvido a nível do SO, você consegue pegar outra tarefa, enfileirar ou pegar a resposta de outra. Você sempre fica nesse looping falando, ó, eu tô colocando essa tarefa aqui, qual dessas aqui já está sinalizada que eu posso ler, por exemplo, entendeu? E até falando de dia a dia, é comum você ouvir alguém falar, pô, não trava o event loop aí, não bloca o event loop, não faz rotinas blocantes. É por causa disso. Você tem só uma thread rodando ali. Se você fizer uma tarefa que, sei lá, se você fizer um processamento matemático ali e demore muito para executar, você vai estar com todas as suas tarefas enfileiradas e nada vai estar acontecendo, entendeu? Então, assim, é necessário você entender esse conceito para você usar a concorrência do modo correto. A parte boa da concorrência, esse modelo do Event Loop, é que você consegue utilizar os seus recursos da melhor forma possível. Porque você coloca no Event Loop, né, uma tarefa para ela aguardar o término do socket, alguma coisa do tipo, o seu processador não está mais ocupado fazendo nada, né? Ele está, ou seu programa, na verdade, né? Ele não está ocupado fazendo nada. Ele pode passar para fazer um outro processo enquanto essa resposta não chega. Então, dessa forma, você consegue utilizar melhor. Quando você está rodando um código que utiliza bem essa parte da concorrência, faz muitas chamadas de rede, faz bastante I/O ali e tal, você vai olhar a utilização do CPU dele, ela é bem linear, então você acaba tendo um aproveitamento melhor ali do que você tem do seu computador. Acho que a gente pode dar um exemplo prático, falando de Python assim, fazendo uma comparação de, sei lá, uma API síncrona feita com Django, que é bem popular, e uma assíncrona feita com o HTTP. Nesse lance do CPU, vamos dizer que você recebe um request na sua API que está escrito em Django e você vai consultar uma API de terceiro dentro desse processamento. Enquanto essa API de terceiro não responder, o processo que recebeu esse request, ele deixa o CPU idle, porque ele tá prendendo o CPU tá lá parada sem fazer nada e, tipo, você tá desperdiçando o recurso. Idle é tipo em espera. Em espera, exatamente, ele espera. No caso, na API assíncrona, nesse mesmo cenário, quando eu disparar o request para a API terceira, enquanto ela não responder, eu posso pegar outro request que vier e processar, entendeu? Então eu não preciso ficar parado esperando uma resposta, entendeu? Sempre que tiver esse I/O, eu posso ir passando para outras tarefas. O resultado disso é que uma API que utiliza esse modelo assíncrono com concorrência, ela consegue servir mais clientes ao mesmo tempo do que uma API que vai fazer de forma sequencial, né? Sem concorrência nenhuma. Mas assim, isso é um negócio que quando a gente fala, enche os olhos de todo mundo. Mas calma, você precisa avaliar o problema que você tem. Você vai ter, por exemplo, uma API que você não tenha recursos que você precisa consultar que são demorados, assim, que você pode schedular a tarefa no Event Loop, não vale a pena você usar também assíncrono, porque você tem um overhead. Toda essa parnafernália aí do Event Loop, de você encapsular os contextos, tal, tudo isso tem um custo, entendeu? Então, assim, se você criar uma API que só vai consultar um banco de dados, ou um cache, voltar alguma resposta, ou fazer uma transformação de um payload, você vai estar colocando mais overhead fazendo assíncrono do que fazendo num framework síncrono mais leve. Sim, principalmente se essa resposta for muito, muito rápida, né? Como se espera de um cache ou de um banco de dados. Exatamente. Então eu acho que aí a primeira lição para quem tá escutando é entender o contexto e ver se faz sentido, né? Exatamente. Porque, de repente, você vai estar empolgadão, falando, pô, agora já sei como melhorar a performance da minha aplicação aqui. E aí, na real... E também, eu acho que um ponto que vale a pena a gente citar é que mesmo quando não existe concorrência dentro da sua aplicação, você não criou um código para ter concorrência, existe concorrência no seu computador, porque se você, num contexto em que você está usando um sistema que é monocore, ele ainda vai fazer a concorrência ali, porque ele tem que
processar várias tarefas e dividir a atenção, trocar o foco dele para as várias tarefas que estão executando. E mesmo num multicore, você vai sofrer isso com todos os cores, né? Sim, com certeza. Então, a gente vê o computador executando várias coisas em paralelo, tá fazendo várias tarefas, abre vários programas ali no nosso desktop monocore das décadas de 90, mas, na verdade, sempre uma coisa está acontecendo de cada vez e o processador tem essa inteligência de saber o que ele executa e qual trecho de qual programa ele vai executar quando ele vai trocar o contexto disso. Em um resumo bem grosseiro do que você falou, quando você for descendo na arquitetura do processador, você vai chegar num core e esse core, por sua vez, só executa uma coisa de cada vez e tem alguém para ficar fazendo essa alteração de estado aí para fazer essa concorrência. Então, assim, o que você estiver usando, seja seu celular, seu computador, vai ter um nível de concorrência acontecendo. Pode ser muito baixo e você não veja. E a ideia é essa, que aconteça a concorrência e você não perceba. Sim. E até parando para pensar, se você tem que fazer uma tarefa que é muito pesada no CPU e você quer aproveitar dessa concorrência em cima dele, quer utilizar ele mais, talvez, dependendo do overhead que vai ser isso, vale mais a pena você criar vários processos e deixar o próprio processador se virar para trocar de contexto entre um e outro do que você fazer dentro do seu programa. Assim, depende, varia de caso para caso, e o que eu tô falando que vale mais a pena não é questão só de performance, mas também o tempo que você vai demorar para desenvolver isso daí. Sim. Você tem que lembrar que sempre você vai estar colocando camadas de complexidade, trabalhando com concorrência, paralelismo, multithreads. Exatamente. Acho que também vale lembrar que tudo isso que o Diegão falou são coisas que, eu preciso saber de tudo isso, fundamentalmente. Não, mas é legal você ter conhecimento disso quando você vai usar esse tipo de mecanismo, saca? Você não precisa saber como que o SO funciona lá embaixo no nível do processador. Mas é legal você ter uma ideia de como que o conceito geral funciona para você não abusar de alguma coisa da maneira errada e entender que aquilo pode ser eficaz e tal. Na real, tem vários cursos online que ensinam isso. Se você quiser saber sobre processador e kernel e coisas mais baixo nível, tem vários cursos também, os cursos de SEO que são bons aí. É um negócio legal de saber, é divertido você saber o efeito que o código que você escreve tem na máquina que vai rodar. Isso te ajuda a evitar muitos problemas, assim, ajuda a entender, fazer um troubleshooting e tal. Mas, cara, meu primeiro curso técnico, assim, foi meu primeiro contato forte com tecnologia. Eu nunca esqueço que um professor falou pra mim: cara, você não precisa saber de tudo, é muita coisa. Você só precisa ter o telefone de quem sabe. Se precisar, você liga pra essa pessoa. A gente faz isso na prática, só que no trabalho aqui. Né? Sim, tem um Slack de quem sabe. A gente vai de uma mesa a outra ou manda uma mensagem no Slack. Beleza, a gente falou sobre concorrência e muito legal o que concorrência pode fazer, mas com o advento de mais CPUs em um computador, a gente pode paralelizar a coisa que a gente quer rodar em vários CPUs, né? E isso traz pra mesa o paralelismo. Paralelismo, pra quem tá ouvindo, aquele esquema de você abrir threads, dependendo de como você trabalha, pode ser isso. E eu digo dependendo de como você trabalha, porque se você rodar num sistema que tá rodando em uma CPU só, você não vai conseguir fazer isso. Vai voltar pra concorrência. Exatamente, você vai voltar pra concorrência. Quando você usa threads em Python sem I/O, o que você tá usando é concorrência, porque o Python, ele tem o lock dele, que é o GIL, e o interpretador do Python em si, ele sempre roda single thread. Então, se você abrir threads no Python, o interpretador vai estar fazendo uma concorrência pelos recursos por baixo dos panos. Então, é comum você fazer alguma aplicação multithread em Python e você ter uma performance muito pior do que uma single thread. A não ser que você faça I/O, seja I/O de rede ou I/O de disco. Mas isso é uma característica do CPython, que é o interpretador Python que a gente usa, que é o mais comum. Quando você tem algum I/O de rede, ele solta esse GIL, né? Esse lock. Então a tarefa pode ser executada paralelamente enquanto outras estão sendo executadas. Mas no frigir dos ovos é uma thread só.
Entendeu? Então, é importante você entender o cenário que você vai ter para usar, entendeu? Porque se falar, Python não é uma linguagem para paralelismo. Realmente não é. Você vai ter que fazer alguns malabarismos. Já multiprocess, aí você já tem um resultado melhor. Usando multiprocess no Python, ele literalmente abre outros processos no SO e você consegue fazer coisas paralelas, mas tem um overhead mais pesado. Sim. E até outras linguagens que elas trabalham melhor com esse conceito de paralelismo, o trade-off que você tem é que essa parte de você coordenar e garantir que você está dentro desses... não está acessando por várias threads um recurso compartilhado, muitas vezes fica na sua mão. Então você tem que fazer as suas travas, os seus semáforos, para você garantir que só uma thread entra dentro daquele recurso compartilhado, só uma lê, só uma escreve. Então, com esse objetivo de você conseguir executar de verdade, né, diferente de concorrência, você executar de verdade várias coisas ao mesmo tempo, isso também abre uma porta para uma quantidade nova de problemas que você vai começar a lidar. Tem linguagens que ajudam e já tem ferramentas para você lidar com isso mais fácil, e tem outras que não, que deixam na sua mão lidar com isso. Acho que Go é o exemplo, né, de que resolve muita coisa para você ali, meio transparente. Go é uma linguagem pesada, pensada fortemente em concorrência desde a concepção, né? E ele usa um conceito bem diferente, assim. Você não abre threads nem processo no seu código, você abre Go rotinas. E Go rotinas são o que a gente chama de green threads, né? A galera mais brava de Go vai ficar, eles podem ficar bravos comigo a partir de agora, mas vou falar o que eu lembro, então qualquer coisa a gente corrige depois, mas basicamente as Go rotinas são green threads que são controladas pelo scheduler do Go. O que isso significa? Se você abrir 10 Go routines no seu código, não são necessariamente 10 threads ou 10 processos no SO. O scheduler é inteligente de tal forma que ele vai abrir quantos processos ou quantas threads ele achar necessário. Então você pode ter até, 5 Go rotinas na mesma thread e vão estar executando, você vai ter a impressão que é paralelo, mas vão estar executando o concorrente e o scheduler está cuidando disso para você. Sobre o que o Renan falou de você ter que criar lock para recursos compartilhados, tal, essa camada de complexidade que a gente coloca, fazendo uma comparação entre Python e Go, por exemplo. No Python, quando você está fazendo threads, você consegue compartilhar a memória. Então, assim, você pode simplesmente colocar um lock lá, consumir um recurso e boas. Vai dar tudo bem. Quando é processo, a gente pode não... Com coisas simples você não vai nem perceber. Mas por baixo dos panos, quando você precisa compartilhar uma coisa entre processos, é aberto um socket entre os processos e é feita uma serialização via pickle e a informação é transportada de um para o outro. Então, assim, mais um overhead que você está criando. Qual que é o galho nisso? Para quem programa pesado com processos em Python já deve ter visto. Eu não consigo serializar tal informação. Se você quer, sei lá, entre um processo e outro, transmitir objetos complexos e você não consegue serializar com pickle, por exemplo. Então, assim, são esses tipos de complexidade que conforme você vai entrando mais a fundo nisso, você vai sentir. No Go, se usa um mecanismo diferente, que são os channels. Você pode usar locks em Go, tal, tentar acessar recursos globais, compartilhados, mas não é a forma como a linguagem foi feita. Se espera que você use. Se espera que use channels para você transmitir informação entre uma Go rotina e outra. Então você coloca num canal e vai ter numa outra ponta uma outra Go rotina ouvindo esse canal e sinaliza, eu já li essa mensagem e tal, ou então me dá um buffer de X mensagens aqui e tal, e depois pode fechar o canal. Então, assim, é uma linguagem pensada no próprio conceito dela, a concorrência. Sim. Eu só queria adicionar aqui uma vírgula no pickle para você nunca colocar pickle em um serviço de mensageria, saca? Mantenha ele dentro do código, por favor. Eu não quero nem pensar o tipo de problema que você teve com isso. Nossa, cara. Eu consigo imaginar. Um episódio sobre problemas, a gente fala sobre isso. Não, fechado. Porque foi foda. Mas um jeito de você fazer um paralelismo meio porco em Python que a galera faz é usar Celery, que é esses sistemas de fila com mensageria e tal. Por que eu tô falando isso? Só para dar um gancho dos problemas de serialização. Eu aprendi a usar Django e Celery quando eu entrei aqui no Labs, né? E a primeira instrução que me deram foi, quando você for disparar uma tarefa no Celery, nunca mande um objeto complexo. Mande só um inteiro que é o ID do objeto no banco para você fazer a query. Mas por que isso? Eu não posso mandar direto e já processar? Não, vai dar ruim. E aí é lógico que eu não ouvi e fui fazer. E aí tive problemas sérios de serialização.
operação. Então. Não foi relacionado ao sistema que você tá falando. Mas eu tive problema aqui com o Celery em Django, dando pickle no objeto e mandando pra lá. E foi foda. Porque a gente fez deploy e mudou a versão de um Python e do outro não. Nossa. Tipo, das pontas do projeto, saca? Tipo, os workers mudaram a versão do Python e a aplicação que postava lá não. E aí, o que acontece é que, porque o pickle é um objeto do Python, dentro dele, ele não conseguia serializar mais de volta. Sim. Ele ficou tipo, mano... Ele tenta importar aquilo lá ele fica tipo, cara, eu não conheço isso que você tá... Aquilo. Exatamente. Sempre que você puder mandar só uma referência pro objeto que você buscar a referência dentro do Celery é melhor, entendeu? Às vezes você não vai conseguir, então tenta usar alguma coisa, sei lá, mais nativa, JSON, sei lá. E até mesmo em outras linguagens onde você utiliza threads, né? Tipo, tem os casos de Java, C++, quando você vai compartilhar objetos entre várias threads, tem aquela questão dos objetos mutáveis. Então, muitas vezes você compartilha com uma outra thread um objeto que é mutável, a thread faz uma alteração lá, e aí no meio do teu código essa alteração acontece e nada mais faz sentido. Então, muitas linguagens hoje que elas são muito boas para essa parte de paralelismo, elas têm essa questão de trabalhar com objetos imutáveis, ou pelo menos algum suporte a fazer isso que ajuda nesses pontos. Você compartilha um objeto com outra thread, você sabe que é imutável, ok, se eu precisar fazer uma alteração, vai ser sempre um clone, alguma coisa do tipo. Você fica muito mais são quando você vai fazer esse tipo de trabalho. Muito menos vulnerável também, né? A dificuldade, geralmente, nesses cenários é estado. Quando você tem que compartilhar estado, aí você vai ter um problemaço. Na parte que a gente falou sobre ter que fazer isso na mão e outras linguagens e tudo mais, quando a gente falou lá no começo sobre complexidade, é bastante sobre isso. Tipo, no Java, versões mais antigas era bem pior, né? Atualmente tá bem melhor. Isso, os mecanismos pra você fazer isso. Mas, antigamente, cara, era um pesadelo você fazer no Java, que você tinha que fazer um puta trecho de código só pra controlar como que você ia fazer as coisas em paralelo, saca? Você tinha que tomar muito cuidado pra quem tava acessando, como tava acessando, pra você não acessar errado e justamente mudar o estado de um negócio que você não esperava que mudasse. Você tinha que ter um puta handling de exceção bom, senão você ia ter um memory leak fácil. Então, assim, tome cuidado em linguagens mais antigas que tem um design menos consciente dessa parte de concorrência e paralelismo, para você não sair fazendo isso e achar que tá tudo certo, e depois você vai descobrir que sua aplicação fica caindo, você tem que ficar dando restart nela, porque a memória dela vive dando merda. O Python clássico para você usar threads e processos, a API é muito parecida com Java, é muito inspirada no Java. Eu não sei a partir de qual versão, acho que talvez do Python 3, mas não lembro qual, eles criaram os executors lá. Que você tem o thread pool executor e o process pool executor. Isso ajuda muito, simplifica muito o código. Mas se você for usar, sei lá, o Python 2, assim, com thread, você vai ter que fazer um monte de coisa na mão, bem chato. E eu diria que 80% de tudo que você vai precisar de usar threads e processos, você vai fazer isso. Criar um executor e depois você decide enfileirar as coisas no lugar. Depois você decide se você quer a resposta quando todos terminarem ou já ir processando à medida que estiver pronto. E isso é bem simples de você fazer. Essa é a parte simples. Né? É simples a ponto de a gente conseguir descrever agora. E eu vou me atrever a fazer isso. Você vai declarar uma lista, você vai jogar um monte de task lá dentro. Daí depois você vai... Você não vai jogar 200 mil tasks no processador de 2 cores, mas você vai fazer algo relacionado à sua capacidade de processar. Você pode até fazer isso, mas também tem um parâmetro que você fala que é concorrência máxima. É verdade. E aí você pode verdade. dizer assim, cara, tem 200 mil, vai fazendo de 2 em 2 aí. É verdade. Sim. E aí basicamente o que você faz depois é tipo... Qual que era o comando? Eu não lembro. As completed? É verdade, é isso aí. Você itera, coloca um for e coloca um as completed. Daí ele vai resolvendo conforme... O as completed ele vai fazendo conforme vai chegando. Conforme vai terminando, você já vai processando. Mas se você quiser também, como o executor ele é um context manager, você pode, das duas, ou colocar um wait, que você espera tudo terminar, ou simplesmente só de você sair do context manager, né? Sair da indentação no Python ali, ele já vai, na hora que ele estiver dando o exit, né, o dunder exit, ele já vai esperar todo mundo terminar. Sim, ele prende o código até todas as threads ou processos. E na real, normalmente no Python, pelo menos eu trabalho com isso aí, async. E dentro do async, a tendência é sempre usar o wait, o await lá. Sim. Porque daí ele não fica estranho no meio do código, né? Outro negócio ali.
É bem isso que o Renan falou, assim, você sempre vai ter lá, o Renan e o Gouveia, vai ter uma fila e você fala o número máximo que você quer que seja processado porque no Go, pensando no Go também é assim, quando você usa channel, você pode usar a channel com buffer ou sem buffer. Sem buffer, você escreve uma mensagem lá e o código para naquela gorrotina até alguém do outro lado pegar. E do outro lado, a gorrotina, quando você manda ler de um canal, ele fica com o código parado até ter uma mensagem lá. Você pode criar canais com buffer. Então, sei lá, você coloca um channel lá com 5 de buffer, você consegue colocar 5 mensagens lá sem travar o cara que está escrevendo, entendeu? O cara que está lendo, ele fica lá esperando ter mensagem. Então, você pode, sei lá, colocar 5, dispara 5 gorrotinas de uma vez, você consegue controlar bem o número. Então, em geral, você usar concorrência é melhor, porque se você puder, porque é um processo um pouco mais enxuto, né? E daí você tem um certo paralelismo de você subir vários processos que usam concorrência dentro do seu container, do que quer que você esteja usando. Mas eu acho que se você fala, olha, esse problema eu realmente preciso de paralelismo, acho que a primeira pergunta é, tem certeza? É verdade. Daí a segunda é, você conhece alguma... Você conhece, você tem domínio de alguma linguagem que vai deixar esse processo fácil, que vai abstrair essa parte do paralelismo para você? Se você não conhecer e se você tiver acesso, mas você não conhece, você não domina, talvez seja melhor você puxar para uma linguagem que você domina mais. E daí dentro dessa linguagem que você domina mais, será que você tem acesso a ferramentas que vão também facilitar esse gerenciamento de threads, de paralelismo que você vai fazer? E daí, se você tem, utiliza. Se você não tem, pensa 2 vezes antes de escrever esse código, porque Sim. vai ser muito overhead que você vai escrever na mão e a possibilidade de você fazer isso errado é gigantesca. E tem um problemão que eu vejo e que eu presenciei algumas vezes, que é relacionado a log e monitoria, saca? Porque como que você... Tipo assim, imagina que você emitiu 3 eventos lá, 3 tasks numa fila para executar assíncrono ou paralelo ou whatever que você escolha, mas dentro disso você sempre vai ter um negócio de a ordem que você submeteu, não necessariamente a ordem que você vai executar, nem é que você vai receber as respostas. Uhum. E aí, dependendo do que você está escrevendo, se você está logando, amigo, e espera que o log saia numa ordem, boa sorte. Não vai sair. Se você espera que a sua monitoria... Como você passa a identificação de um request que está passando pelo código inteiro? Você tem que tomar muito cuidado em como você transita essas coisas, loga, monitora, sabe? Instrumenta. Se você instrumentar errado, você vai estar jogando pro seu, sei lá, pro seu Grafana lá, que você tem gráfico de performance da aplicação, algumas coisas que não tem nada a ver, assim. Você, por exemplo, vai estar colocando uma informação lá de um processo que na real não é aquele. Se você está nomeando o processo, sei lá, ou Sim. por onde o código está passando. Então, tem que tomar muito cuidado com como você faz isso. Você falou de log, eu lembrei de um negócio que dá um gancho logo que a gente começou a falar de concorrência, assíncrono, e eu lembro que eu falei, toma cuidado para você não blocar o event loop, né? Então, assim, todo mundo loga, se não loga, deveria logar, para você saber o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Exato. Não usa print, usa log. Não, log, por favor. Mas entenda como que você está escrevendo esse log. Por exemplo, se você tem alguma ferramenta que você escreve o log e vai, sei lá, esse log vai aparecer para você numa outra ferramenta, compartilhar. Eu quero dizer, você não vai escrever no disco, não vai escrever na máquina. Você vai mandar para algum serviço. Então, você precisa saber, tudo aqui é assíncrono, só que esse cara que escreve o log, ele faz um request para uma API externa. No momento da escrita desse log, você está bloqueando o event loop. Você tem que pensar nisso, entendeu? Então, busque ferramentas que condizem com a stack que você criou, entendeu? A gente usa um serviço de log aqui que eu fiquei meio preocupado quando a gente começou a usar em aplicações assíncronas. Então, eu fui lá ver o código. Aí eles fazem uma coisa que não é uma pintura, né, de tão bonito que está feito, mas assim, eles abrem uma thread lá, deixam numa fila e escreve log. O que acontece? Você pode ter um pequeno delay para esse log chegar na ferramenta que você vai ler, mas você garante que não está parando o seu event loop. Porque lembra que eu falei, isso é um cenário de Python que eu estou falando, né? Quando você abre uma thread,
você ainda vai estar concorrendo naquele core, a não ser que você faça a I/O de rede. Então, nessa thread que é aberta, quando é feito a I/O de rede para fazer o request para o servidor da ferramenta, ele já não está blocando mais o event loop, entendeu? Então é uma coisa a se prestar atenção. Você fala, pô, minha aplicação não está performando, eu não sei porquê. Vê como é que está a sua escrita de log. Às vezes você tá fritando em um ponto que não precisa, né? Exato. E quando a gente fala de hyperthreading? Isso é uma questão que é interessante, que esse hyperthreading tem nos processadores da Intel, que a ideia é que ele utilize concorrência, mas engane o SO para parecer que é paralelismo. Então, de novo, né, a Intel ela tem ali os processadores dela e e dentro do processador também acontecem essas questões ali de terem tarefas que o processador precisa fazer que ele fica um tanto quanto ocioso, como, por exemplo, ler da memória. Então, com o hyperthreading, ele fala para o processador, para o sistema operacional, que são 2 processadores, só que aí ele aproveita, nesse momento que ele está lendo da memória, ele vai e pega uma tarefa do segundo processador para executar. Então, o seu core está o tempo todo ocupado e o hyperthreading faz esse gerenciamento ali. É uma forma de concorrência no nível do processador e para o sistema operacional parece paralelismo, porque quando você até aparece para ver os seus CPUs lá, aparecem 2. Então, é interessante. E, sei lá, no nível de processador, né, tem tantas otimizações e tantas coisas que o pessoal faz, que é bem interessante você ver como o hyperthreading impacta. Agora, eu não sei se os processadores mais recentes da Intel também têm isso. Eu acho que não. Eu acho que era só naquela linha monocore, não sei. É porque uma coisa bem interessante, a escassez de recurso incentivava a galera a criar soluções criativas, né? Tem um livro que eu acho bem interessante, chama Programming Pearls, que são eles são um compilado de artigos. Não era bem artigos, é uma coluna de revista de tecnologia que tinha na época, e esse livro é um compilado. E são vários problemas de tecnologia que são resolvidos com algoritmos ou com estrutura de dados, sempre pegando nesse ponto. Eu tenho o recurso tal e eu preciso fazer o processamento tal. Então, aqui eu vou ter uma escassez de CPU, aqui eu vou ter uma escassez de memória, e como que eu vou resolver isso, entendeu? Aí, hoje, o cenário que a gente tem deixa a gente um pouco mais preguiçoso, mas aí a grana começa a pesar e você precisa pensar melhor. Com certeza. Eu consultei aqui no Pai dos Burros, por moderno, né, que é a Wikipedia. Quando eu era criança, meu pai chamava dicionário ou a enciclopédia de Pai dos Burros. E aí, o Pai dos Burros hoje em dia é a Wikipedia, né? Ou o Google, não sei. Você entregou a idade, cara. Você constava a Barça? Putz, cara, sim. Tinha a enciclopédia da Folha também. Tipo, vinha em fascículo, né? Bom, em 2019, a Intel começou a desencanar de ter hyperthreading nos principais processadores da linha por causa de umas vulnerabilidades de ataque, saca? E parabéns pra quem ataca nesse nível de CPU, cara, porque é desafiador, assim. Mas eles fizeram isso por causa de problemas no design e tal. E pelo que eu entendi lendo aqui, eles começaram a decidir desencanar de usar hyperthreading nos i7 e nos i9. Que ano que você falou? No ano passado. Ano passado, então. Caramba. Então, tipo, na prática, nossos PCs ainda tem isso. Sim. Verdade. E eles não falaram geração aqui, mas eu vou supor que é a última geração, né? Dado o ano. Eu acho até que isso faz uma ligação até com o que o Diego falou, com o que o Gouveia falou também, de que às vezes eu ouço as pessoas falarem isso daqui é rápido porque é concorrente, ou porque usa Sync.io, ou porque usa Event Loop, ou porque a gente faz em paralelo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depende de como você estruturou o seu programa para ser. Pode ser que fique até pior porque você está utilizando isso. Então, se o seu sistema, sua API, ela tá lenta, não é só você tornar ela sync que vai deixar mais rápida, não, sabe? Se você
estiver pensando em fazer alguma modificação, alguma otimização sem tornar ela paralela, sem tornar async, parabéns, assim, eu acho que vale a pena você investir nisso, dependendo do seu problema. Alguns problemas realmente são melhores de ser executados com esses paradigmas, mas se você está conseguindo manter uma API enxuta, um sistema enxuto, que consegue performar bem, sem concorrência e sem paralelismo, você está tirando da frente essa miríade de problemas que a gente comentou aqui, de você bloquear o event loop, de você sincronizar as threads, criar semáforos, objetos mutáveis e imutáveis. Se você tem um processo lá que é todo sequencial, você tirou todos esses problemas do seu caminho. Eu gostei do Myriad. Mas, cara, a dica que eu ia dar para quem tá escutando normalmente os problemas que a gente tem relacionados à performance são, se você usar banco, não tem índice. Você está fazendo uma query que está zero otimizada. Se você está fazendo só código que tem várias estruturas e objetos, normalmente você está iterando um tipo de objeto que não favorece iteração, você está usando um objeto que não é adequado para aquilo, você está usando um tipo de dado inadequado para aquele cenário. Cada linguagem tem particularidades de qual tipo de dado é mais performático para uma determinada coisa. Tipo, para iterar é melhor você usar uma lista do que um dict, saca? Mas a dica que eu dou primeiro, presta atenção em coisas básicas do código, que normalmente o problema é muito mais simples de resolver e um redesign bem pensado e com acesso simples das coisas, manipulação simples. Você tem aquele código Hadouken, normalmente isso é um sintoma forte de que... Eu ia falar isso aí. Às vezes o seu problema de performance é o número de for aninhado que você tem. A estrutura de dados você está usando errado, tipo, você está usando uma lista quando você poderia usar um set, ou sei lá. É muito isso que o Gouveia falou. Eu vou muito nessa linha, assim, se eu tenho alguma aplicação que está com problema de performance, antes de eu pensar em mudar qualquer coisa do framework ou da arquitetura, eu tento ler o código. Primeiro, assim, eu tento isolar onde que está dando problema. Isolar é, tipo, colocar um código separado, executando só aquele trecho, né? Isso. É meio que fazer... Profiling. Profiling, exatamente. Sabe para que eu estou procurando? É tentar fazer o profiling para achar qual que é o trecho de código que está onerando mais, e a partir dele eu vou ler, reler. Tem uma expressão que o Renan fala, que eu aprendi com ele, que eu adoro. Eu vou colocar a mão no queixo por muitas horas. Vão ser várias mãozadas no queixo para pensar. E aí sim eu consigo avaliar se o problema está na forma que eu escrevi o código, na estrutura que eu usei, o algoritmo que eu usei, ou se o framework não está me favorecendo, entendeu? Com certeza. Até porque tem vários softwares que foram escritos em diversas linguagens, com diversos paradigmas e com performances muito boas. Então, você simplesmente virar e falar a linguagem ABC não performa, o framework ABC não performa, ou tipo, eu preciso fazer esse negócio paralelo, eu preciso fazer esse negócio concorrente. Sim. Talvez seja melhor, talvez seja uma forma mais econômica ali de recursos de você executar esse problema, mas ainda assim não é a única forma de resolver os problemas. E justamente, né? Não existe bala de prata. Toda comunidade, todo evento de comunidade que eu vou e ouço isso, eu fico feliz. Mas quando eu vou num evento de comunidade e a galera é mega convicta de que não, essa linguagem é foda e vai resolver todos os problemas do mundo, é tipo, cara, às vezes não. Porque também tem outros tipos de performance a se considerar. Além de ser uma linguagem que favorece concorrência, paralelismo, o quanto você conhece dela? Quando tiver um problema ali, e até se você fala, não, eu manjo pra caramba, eu sou o deus dessa linguagem aqui. Tá. Quantas pessoas, além de você na empresa, também conhecem isso daí? Quantos deuses tem na sua empresa, né? No contexto de empresa, exato. Eu acho que isso é um puta ponto. Uhum. Eu acho que, assim, se você se acha super confiante em qualquer coisa na vida, baixe sua guarda, porque, cara, estar confiante pode ser lido como estar vulnerável e você não saber. Sim. Porque às vezes você tava falando, eu manjo muito de, sei lá, paralelismo e como lidar com abertura de processo e handling de sinal e tudo mais, mas aí você vai esquecer um negócio porque você tá mega confiante. É tipo autoescola, sabe? Que povo... Eu já fiz isso também na autoescola. Você é reprovado porque você esqueceu de dar seta porque você já dirigia antes. É tipo, você tava confiante e aí, ó o que aconteceu. Eu tô dirigindo há pouco tempo, eu comecei a fazer agora, que eu tô muito mais confiante dirigindo. Tipo, dirigir pra mim ficou igual respirar, eu faço sem perceber. E
E agora, tipo, eu percebi que eu estou saindo sem ligar o farol. Porque, Agora tipo, eu tô começou tão confiante que eu sou o motorista da vez e, tipo, eu saio, tô andando mal tempo, alguém me xinga lá o farol. Relaxa que 2 multas você aprende. Algumas, né? É. E também nem todo problema precisa da solução mega otimizada. A grande verdade é que nem todo mundo, nem toda empresa recebe um tráfego gigante de pessoas. Então, talvez você fazer uma solução ali que responde num tempo decente, mas que não é o melhor do que ela poderia ser, já vai ser boa para sua empresa. Mesmo que seja, não, eu trabalho em uma empresa que realmente a gente trabalha. Nem todo produto dessa empresa também precisa desse. Então, às vezes, você otimizar pela rapidez de você escrever aquela solução e colocar ela na rua, por mais que não seja o melhor modelo de resolução desse problema, dependendo do produto, faz sentido. Sim. Então, vale a pena, de novo, sentar, pensar e considerar tudo isso. A gente tem um caso aqui de uma aplicação core nossa, que ela é síncrona e ela tem um tráfego assim, bem considerável assim, na Black Friday. Ela toma muita pancada e ela faz muito request para APIs externas. E, cara, eu tenho 5 anos de Labs. Eu acho que essa aplicação tá 3 ou 4 anos no ar já. Não dá problema nenhum, assim. Em contrapartida, eu já conversando com outras pessoas, falando, não, nunca que eu faria essa aplicação nessa linguagem, nesse framework que você usou. Ela não é para isso. Eu falo, concordo, mas quando ela foi feita, primeiro, eu não conhecia outras linguagens melhores para isso. E eu estava numa equipe que tinha domínio nessa linguagem e nesse framework. E a gente tinha um prazo para entregar, entendeu? Então, assim, a gente fez o melhor que a gente podia com as ferramentas que a gente tinha e é tão bom que tá durando tanto tempo assim. E, cara, a gente até esquece que é uma aplicação síncrona de tão bem que ela performa, mas porque a gente tem um puta de um cuidado, um puta carinho com ela. Esse negócio de simplificar design, as escolhas que você faz, talvez valha um episódio separado, porque a gente tem vários exemplos bons aqui dentro. Quando a gente construiu o catálogo, quando a gente fez parte do processamento do catálogo, eu lembro que a gente ficou, e aí, como que a gente vai fazer? Eu falei, mano, while true, a gente faz rendering do sinal nesse cara aqui e o resto é mais simples, tá ligado? Sim. Porque a gente começou a ver as libs que fazem fila e bababá, a gente começou a falar, mano, esse cara dá vários problemas em tal cenário. E esse outro, puta, esse aqui também. Esse aqui, puta, esse aqui também. E a gente falou, vamos simplificar, velho. While true e a gente sabe lidar com o sinal e vai que vai, sabe? Eu lembro que o catálogo, quando a gente estava fazendo a parte de processamento do catálogo, a gente começou com IoTrue e foi evoluindo conforme a necessidade. Depois ele tinha loopings multithread, loopings multiprocess, entendeu? Então a gente via, ó, esse tipo de processamento que eu vou fazer, ele vai fazer mais sentido com thread ou vai fazer mais sentido com processos, entendeu? Sim. Então, assim, a gente foi entendendo a necessidade e estudando muito e compartilhando muito conhecimento. Mas não foi um negócio assim, cara, a gente vai fazer um baita processamento aqui, vamos colocar essa linguagem aqui que tá todo mundo falando que é muito boa, mas ninguém aqui sabe escrever uma linha de código nela. Não, vamos usar o que a gente sabe e a gente vai evoluindo ela. A gente, na real, escolheu simplificar no começo e depois adaptar conforme a necessidade, né? Que eu acho que é o ideal, assim. Sim, porque a complexidade sempre vai encontrar o caminho. Se você chegar com alguma coisa que é simples e com o tempo vão vir as regras de negócio, vai vir o aumento de tráfego, vai vir alguma coisa e você vai ter que adaptar e seu código, com o tempo, a tendência é ficar mais complexo mesmo e isso é normal, né? Você vai refatorando para deixar o complexo, fazer o complexo parecer simples e daí por diante. Só que se você já começa do complexo, você não tem chance disso ficar simples, né? Dificilmente você vai conseguir sair tirando daí. É verdade, bem verdade. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô como @bfgouveia. Eu tô como drgarcia1986 em qualquer lugar que você me procurar. Eu tô como @renanivo em qualquer lugar também. Boa, valeu aí e até a próxima. Valeu. Falou.